Leia atentamente o excerto a seguir, abre aspas. Há duas brancas dias, uma real e outra imaginária. A primeira pode ser conhecida consultando-se os documentos históricos e estudos já escritos a respeito. A outra está nos romances e peças de teatro inspirados pela personagem real. Quando seu marido Diogo Fernandes instalava-se em Pernambuco, Branca, que havia permanecido em Portugal, era denunciada e presa pela Inquisição. Acusada de judaísmo pela própria mãe e por uma irmã, que já se encontravam presas, Branca admitiu a de heresia, sendo assim libertada. Com a morte do marido, além de administrar a parcela que restava do engenho Camaragibe, após um fracasso parcial da sua exploração, Branca manteve em sua casa da rua Palhares, em Olinda, com a ajuda das filhas, uma escola para ensinar meninas a cozinhar, bordar e fazer rendados. Mal imaginava que 30 anos depois, já morta, suas ex-alunas a denunciariam ao visitador inquisitorial por práticas judaizantes no Brasil. Aqui, o aspecto da colonização do tratado no trecho acima diz respeito ao quê? Bom, primeiro vocês têm que lembrar de outra coisa. A gente está falando de um período, ele não datou. Aqui está falando duas faces de um mito, né? Ele não datou. Se ele está falando de Olinda, a gente pensa que é século XVII, século XVI, mas basicamente século XVII. O que ele está falando é que acontece no século XVI a reforma religiosa. Então, em 1519, Lutero foi lá e pregou as 95 teses. E isso modificou a estrutura da Igreja Católica. Foi um abalo na base da Igreja Católica. O primeiro abalo foi o Cisma do Oriente, em 1095, né, que teve a separação entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa. Daí você tem a Reforma, que era um clérigo, né, um eclesiástico, o Lutero, que foi lá e criou as 95 teses contrários aos desmandos e a forma como a igreja estava conduzindo a fé. A reforma, que não foi só liderada pelo Lutero, você tem a reforma calvinista, tem a reforma anglicana, toda a reforma ela gerou um abalo muito grande na estrutura da igreja que revidou com a contra-reforma. E a igreja da contra-reforma, a igreja que foi criada a partir de Trento, ela teve como grande mudança um maior controle, uma necessidade maior de controle dos seus fiéis. E aí que aumenta e amplia a atuação do Tribunal do Santo Ofício. Nos reinos europeus, por exemplo, na Espanha, o Tribunal do Santo Ofício foi muito forte e algumas das estruturas dos tribunais do Santo Ofício, conhecido como Inquisição, foram para as colônias. No caso, a colônia no Brasil, né? Na colônia portuguesa. Então, toda aquela ideia de caça às bruxas e etc., isso é a Idade Moderna, isso não é a Idade Média. Na Idade Média não tinha Inquisição e não se caçava bruxa. Isso acontece na modernidade, depois com a Contra-Reforma. O Brasil colonial, ele recebeu a Inquisição através da igreja, então você teve autos de Inquisição no Brasil, mas obviamente que os principais autos de Inquisição eles aconteceram na Europa. Então, o aspecto da colonização tratado no trecho diz respeito ao quê? Ao processo de inclusão social dos praticantes das religiões não católicas, respeitando o direito de culto de suas tradições religiosas. Não, se até a mãe da Branca, como que é o nome dela? Da Branca Dias, denunciava por ser práticas judaizantes, você ser judeu nessa época era um problema. Por isso que tem um surgimento de cristãos novos, que são judeus convertidos. Mas você ser judeu, você fazer uma prática contrária à igreja. B. A perseguição religiosa por parte do Tribunal do Santo Ofício que trouxe a Inquisição até as terras brasileiras no período colonial. Sim. Então a B está correta. C. A condição de liberdade de culto e manifestação religiosa presente na história do Brasil, desde a colonização até os dias atuais. Aqui a gente não vê liberdade de culto nenhuma. E D. A perfeita inclusão na sociedade brasileira dos negros libertos. Aqui a gente nem cita negros libertos. E dos judeus também não, que até depois de morta ela foi denunciada, então quer dizer que eles não eram aceitos. Então a alternativa correta é a B.